TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo, sempre a partir de 9 da noite, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça, programa de saúde gravado, onde não tem como você participar. É no sábado, a partir de 1 da tarde. A direção do Sistema MPA de Comunicação da TV Candidez continua mantendo toda a estrutura para que nós possamos levar até você uma programação ao vivo, onde você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Sempre gosto de comentar aqui na TV Candidez que não justifica gravarmos um programa, né? É um passo atrás. O importante é que ele seja ao vivo e o importante é que você, telespectador, possa participar conosco. Nesta terça-feira, que é a última terça-feira de outubro, hoje é dia 25. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela segunda vez em 2022, eu recebo o médico cardiologista Dr. Otaviano Greco, ele que é parceiro da TV Candidez, parceiro do programa Amostra Grátis, está de volta aqui conosco e já de antemão, em nome da direção da TV Candidez, de público, quero aqui agradecer mais uma vez aqui a sua presença, Dr. Otaviano, em nome do Mairink, que você nos ajuda e muito a fazer o programa, com a sua experiência como médico cardiologista. E às vezes eu saio nas ruas e as pessoas me comentam: eu vi aquela entrevista do Dr. Otaviano, foi boa, quando é que você vai levar o Dr. Otaviano de volta? E a gente sabe da responsabilidade da agenda do Dr. Otaviano, que é bastante concorrida, e ele estava me contando aqui agora há pouco, já ele tem uma outra agenda também, né, no hospital com alguns pacientes, mas está aqui presente aqui ao vivo. Boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, Samuel, boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui, a gente poder ajudar respondendo algumas perguntas, porque dúvida todo mundo tem. Se a gente puder contribuir com informação, é muito importante. Eu acho que o público, estando bem informado, ele pode decidir melhor. É verdade. E no consultório também, se você sente dessa maneira, nessa sua tranquilidade e calma, nesse approach que você tem com o paciente, também explicando e tirando, e não deixando o paciente sair sem dúvida? Hoje, infelizmente, é um tempo de aceleração. Infelizmente, as pessoas estão trabalhando muito mais aceleradas que no passado. Então, essa pressa, muitas das vezes, ela contamina o paciente, contamina também o médico e acaba que a consulta fica muito simplificada e isso, às vezes, interfere na qualidade do diagnóstico. Às vezes, diagnósticos poderiam ser feitos mais rapidamente só por um prolongamento da conversa e investigando um pouco mais sintomas e sinais, fica prejudicado e, às vezes, você não consegue detectar determinadas coisas em exame que você solicita. Hoje, infelizmente, a medicina está virando dizer assim, muito caro para o paciente e para os convênios. Porque, ao se diminuir o tempo de uma consulta, você aumenta o número de exames. Então, realmente, isso interfere muito, impacta muito do ponto de vista econômico. O senhor quer dizer que prevalece aquela máxima que uma boa conversa, uma boa anamnésia, ouvir o paciente pode ser quase que igual ali um pedido de determinados exames? É por aí, eu estou entendendo certo? Às vezes você vai evitar de pedir muito exame, porque você fazendo uma boa anamnese, você elimina a probabilidade de determinadas doenças.
que possam estar coexistindo ali. Então, você evita de fazer isso. Agora, se você não consegue atender num tempo hábil uma conversa bem adequada, você acaba sobrecarregando no número de exames para justamente substituir a conversa que não aconteceu. Se você conversa com muitas pessoas, muitos pacientes apresentam a queixa que sentem essa falta de tempo de conversar com o médico, de ser mais ouvido. Muitas das vezes o paciente já entra com certo atraso, o número de outros pacientes para entrar também já está um pouco grande, e esse acolhimento e ouvir o paciente, você continua com essa máxima que é muito importante e que faz toda a diferença. Eu tento, pelo menos, prolongar um pouco mais a conversa, a anamnese, na tentativa de descobrir mais alguma coisa, porque muitas das vezes o sofrimento não é físico, o sofrimento é de ordem emocional, e você pode, às vezes, detectar isso. E você, ao perguntar, ao tentar aprofundar, você pode fazer com que a pessoa relaxe e conte realmente problemas que possam existir. Bacana. Doutor Otaviano, a gente está falando sobre a questão do infarto e, é claro, abrangendo também sobre outras doenças cardiovasculares. Você que está acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde, nós estamos ao vivo. Nosso WhatsApp está na tela, que é o 999326228. Vamos aproveitar aqui a presença do doutor Otaviano Greco. Doutor Otaviano, a gente já escutou demais falar do infarto, e algumas pessoas falam infarte. Você me falava que agora há pouco que as duas formas estão corretas. O que é um infarto, para que o público que está nos acompanhando possa entender um pouco mais? Em 90% das vezes, o infarto é uma obstrução da artéria coronária. A coronária é a artéria que irriga o coração. Então, essa obstrução ela pode ser provocada por inflamação no endotélio da artéria coronária, ou já existir previamente um crescimento através de uma aterosclerose, que é a formação de ateromas, que são ésteres de colesterol colocados na camada média e íntima das artérias, que vão crescendo com o passar do tempo, e isso, então, pode levar o quê? A descamar essa camada alta, que é o endotélio, e ali provocar a formação de trombos através da agregação de plaquetas. O infarto, ele pode ocorrer também na presença de espasmos, né? E pode ocorrer também na presença de embolia, quer dizer, sai um coágulo de dentro do próprio coração, e em vez dele seguir para provocar uma alteração a nível da circulação periférica ou do cérebro, ele vai na coronária. O mais 90% é por obstrução da artéria, por ruptura de uma placa de aterosclerose. Todo tema que nós abordamos aqui da saúde, as pessoas sempre ficam querendo saber, tem como prevenir essa doença? E eu te pergunto, o infarto é possível e é passível de prevenção? Bom, aí são dois itens que nós temos que separar. Nós temos que separar a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção primária quer dizer, você tem uma pessoa que não sofreu um infarto e você vai contribuir para que ele realmente não tenha ou atrase o máximo possível a presença do infarto. Então, quais são as pessoas que são mais susceptíveis? São pessoas que têm história familiar da doença circulatória. Então, toda pessoa que tem histórico de infarto na família tem que ficar atento, porque pode ocorrer que tem essa predisposição. Então, se você, vamos dizer mais certo, se você teve, se uma pessoa da sua família, homem, abaixo de 55 anos e mulheres abaixo de 65 anos tiveram infarto, existe um certo grau de predisposição familiar para a doença. Então, a pessoa, desde uma idade mais jovem, é bom fazer uma consulta médica e verificar a probabilidade de ter uma doença coronária. Existe um exame que pode, não vou dizer que vai impedir que ocorra infarto, mas pode acelerar essa prevenção no controle dos chamados fatores de riscos. O que são os fatores de risco? São fatores ambientais ou genéticos que a pessoa tenha e que podem contribuir para que ocorra um infarto. Então, por exemplo, vamos citar a pessoa que tem um colesterol muito alto, né? A pessoa que tem uma doença chamada diabetes, a pessoa que tem uma doença chamada hipertensão arterial, a pessoa que tem doenças chamadas autoimunes, que são
predisposição natural para a evolução da doença. Agora, a grande epidemia de doença circulatória hoje é o quê? A obesidade e a falta de atividade física. Existem estudos feitos no Brasil que em torno de 60% da população adulta brasileira é sedentária. Então, isso é muito importante, que a pessoa adquira, desde a juventude, o hábito de atividade física, porque é um dos fatores de prevenção, de progressão da doença aterosclerótica, que é, na verdade, uma degeneração. Quer dizer, todos nós vamos envelhecer. Os vasos sanguíneos, o envelhecimento deles é provocado pela doença aterosclerótica, que é a infiltração de ésteres de colesterol na camada média e íntima das artérias. Eu faço corrida de rua e eu sempre ouvi dizer que quando a gente corre, de uma certa forma, você faz uma atividade física, você está fortalecendo o músculo do coração. Isso é um mito ou é verdade? Isso é verdade, mas para atletas de alta performance é um mito. Porque o atleta de alta performance, ele vai fazer o quê? Sobrecarregar a parte circulatória. Ele vai exigir muito dele. Muito ali. mais. Então, quer dizer, como prevenção, a atividade física moderada é mais importante. Então, você calcular entre 6 e 8 km por hora, fazendo uma atividade física, 1 hora por dia, fazendo 6 a 8 quilômetros, lógico que você não vai começar a fazer isso de uma vez. Você vai começar lentamente para adquirir condicionamento físico para chegar nesse ponto. Aí seria uma boa. Existem alguns estudos que mostram que você fazer treinos de intensidade um pouco maior por curto período, então você está fazendo uma caminhada, você dá um trote, isso também tem algum benefício, mas você tem que saber dosar isso de forma adequada para não exagerar. O Lucas, do bairro São José, foi o primeiro a mandar mensagem aqui. Olá, Samuel, boa noite. Pergunte ao doutor Otoviano, como o infarto pode ser evitado? Como é que você responde aqui, o Lucas? Justamente, é pesquisar os chamados fatores de riscos, né, e a origem familiar. Existe um estudo, já é mais antigo, mas ele ainda está em moda ainda, chama estudo Interheart. No Interheart se estudou 30 mil pessoas que chegaram diretamente à emergência de um hospital e eram submetidos a exames e um questionário com várias perguntas. E depois de alguns anos que esse estudo foi colocado em prática, inclusive o Brasil participou desse estudo, o mundo inteiro, China, a região da Ásia, a China, os Estados Unidos, a Europa, o Brasil, para poder fazer uma inter-relação de várias características. Então, o que foi o que se observou? 6 fatores eram negativos. A genética, o chamado índice ApoA ou ApoB, que é o colesterol ruim e colesterol bom. O fumo, que é o tabagismo, né? A pessoa ter hipertensão arterial, a pessoa ter o diabetes, o sedentarismo, o aumento de peso e uma coisa muito importante que está em voga, infelizmente em alta, que é os fatores psicossociais, que tem um peso muito grande também. E só 3 fatores se mostraram positivos para diminuir a progressão da doença degenerativa, chamada aterosclerose, que foi atividade física, em primeiro lugar, em segundo lugar, uma alimentação saudável, com índices de fruta e verduras bem balanceados na alimentação, pelo menos 2 a 3 frutas e pelo menos 5 legumes ou verduras na sua refeição diária, variar durante a semana, você vai variando, e pequenas doses de álcool. Agora, só que a gente tem que ter um cuidado, Samuel, quando a gente vai prescrever álcool. 10% da população tem genética para alcoolismo. Então, às vezes, uma pessoa que nunca bebeu não vai se tornar um alcoólatra, mas se você toma uma pequena dose, essa pequena dose se torna essa pessoa prisioneira de um vício. Mas você pergunta à pessoa, você faz uma pesquisa assim com o pai, com a mãe, com os irmãos, de modo bem delicado, doutor Otoviano? Isso. Pergunta se já tem algum histórico de alcoolismo também na família? Quando você tem a necessidade de fazer uma prevenção mais intensa, essa pergunta é necessária. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Que dose seria essa? É um vinho? Pode ser um vinho tinto? Ele tem uma marca? Tem uma graduação? Que detalhes são dessa dica? O benefício vai pelo álcool mesmo, que você consome, mulheres, até 15 gramas de álcool por dia, homens até 30 gramas de álcool.
30 gramas de álcool equivale a 600 mililitros de uma cerveja, a uma dose de 50 ml de uma bebida destilada e 240 ml de vinho. Acrescenta-se nesse álcool um benefício um pouco maior quando é a cerveja de puro malte, porque tem o benefício do lúpulo. E melhor ainda essa prevenção quando você coloca o vinho tinto por causa do resveratrol. Então, você vai graduando, mas todas elas, o álcool tem também um pequeno benefício. Um estudo feito na Inglaterra mostrou o benefício também com a cerveja e tem o chamado paradoxo francês, né? Onde o francês é um dos povos cuja alimentação diária contém um grande teor de gordura e tem menos incidência de doença cardiovascular que a Inglaterra, a Alemanha, os chamados países nórdicos, Suécia, Noruega, Finlândia. Então, por quê? Porque existe uma característica genética aliada a uma alimentação saudável do francês, ele é mais saudável que nesses outros países, e pequenas doses de álcool. Mas, na França, antigamente, incentivava-se muito o consumo de vinho. Mas, de algum tempo para cá, esse consumo foi lentamente diminuindo, porque estava gerando alcoolismo. E a França, até pouco tempo atrás, era o país onde o pessoal ia aprender a mexer com doença hepática, fazer cirurgias e tudo mais, era justamente na região de Marseille. O pessoal, por quê? Lá tinha um alto índice de alcoolismo. E lá tinha também doença. Então, quer dizer, e outra coisa, né? A pessoa que consome álcool em grande quantidade, já com vício, tem também a chamada psicose, né? Tem a doença de Wernicke, que é uma deficiência de vitamina B, que vai levando a pessoa a perder capacidade de força, capacidade mental, e a sua forma mais grave, que é a psicose de Korsakoff. O senhor falava agora há pouco da cerveja puro malte? Puro malte. O telespectador me pede para te perguntar sobre a cerveja escura, preta, que ele sempre ouviu falar que é uma boa. E quando o senhor fala do vinho, quando o senhor fala de bebida alcoólica, só para que não haja dúvida, o senhor está falando do vinho aqui para nós, correto? Isso. Seria um vinho tinto ou um vinho melhor mais... é o tinto. Porque o resveratrol, na verdade, ele está muito mais na casca da uva que dentro da uva. Então, a coloração. O tinto, o que acontece? O vinho branco é você tira o mosto que antes dele estar totalmente fermentado. Então, você tira a casca antes, então ele fica branco. O vinho tinto, o mosto fica até a fermentação completa. Então, o resveratrol que está na casca passa para o líquido. E o vinho rosé nada mais que a mistura de branco com tinto. Então, o vinho tinto realmente é mais vantagem. Agora, a cerveja preta, ela não traz nenhum outro benefício, porque ela tem um problema. A cerveja preta tem açúcar em grande quantidade. Ela é mais adocicada. E ela sofre um processo de fermentação um pouquinho diferente da cerveja amarela. Então, o que acontece? Você tem o benefício maior na cerveja de puro malte. Mas não eu estou falando, pequenas doses. Você não pode ultrapassar 30 gramas. Legal. Vou encerrar esse bloco com a pergunta aqui da Viviane. Olá, Samuel, boa noite. Meu marido faleceu de infarto fulminante. Ela pergunta o que seria o infarto fulminante. Sou Viviane, moro no bairro Ipiranga. Ele morreu na hora. Obrigado, Viviane, pela sua mensagem. Não, isso é o seguinte, o infarto fulminante tem duas origens. Ou ele pegou uma grande artéria, por exemplo, a chamada artéria descendente anterior, ou o tronco da coronária esquerda, ou se obstruiu totalmente, aí o coração não tem como ter mais irrigação do sangue, ele vai sofrer um distúrbio do ritmo e falecer. E quando acontece, às vezes, com a coronária direita, que é muito comum também acontecer, a chamada fibrilação ventricular. Ele começa com uma taquicardia ventricular, degenera para uma fibrilação ventricular e você vai ter a morte súbita. O infarto do miocárdio, ele tem uma incidência maior durante a madrugada e após as refeições. Então, a pessoa, muitas das vezes, está sentada na mesa, acabou de almoçar e faz um infarto do miocárdio. Ou durante a madrugada passa mal e falece. Então, esse tipo de distúrbio, ele é provocado pelo chamado ciclo circadiano e a sobrecarga da circulação naqueles momentos. A morte súbita, ela ocorre em 50%
das pessoas que sofrem infarto. Toda pessoa que sofre um infarto e chega no hospital, ele é um sobrevivente. Porque 50% das pessoas já faleceram antes de chegar ao hospital. Então, o principal caso de morte súbita é o infarto do miocárdio. Mas você tem morte súbita também por ruptura de aneurisma, por lesão cerebral, por hemorragias cerebrais. Você tem outros tipos de morte súbita, mas a principal causa é infarto do miocárdio. Bacana, você pode continuar participando conosco. Eu estou vendo aqui que o nosso WhatsApp hoje está bem ativo, bem movimentado. Com muito prazer, a gente está recebendo nessa terça-feira, a última terça-feira de outubro, a presença do Dr. Otaviano Greco, médico cardiologista, que já está caminhando para comemorar as suas bodas de ouro aqui dentro da medicina. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso, hein? É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. Vou mostrar para o senhor aqui algumas perguntas que eu estou recebendo. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Proximidade. Essa palavra traduz nosso atendimento. O Hospital São Judas Tadeu está mais moderno e acessível. Pronto atendimento aberto 24 horas com diversas especialidades. Ambiente climatizado, espaço amplo e uma estrutura completa para atender bem. Aqui o paciente não é apenas o paciente, ele é o amor de alguém. Novo pronto atendimento Hospital São Judas Tadeu. Precisou? Pronto. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com má acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo, nesta terça-feira, 25 de outubro, nós estamos recebendo aqui no estúdio do programa Mostra Grátis da Saúde a presença do Dr. Otaviano Greco. Antes de voltarmos com ele, tem a nossa dica de saúde com o Dr. Cláudio Roberto Almada, a influencer Ana Paula Marçal. O Túlio coloca pra gente e já já a gente está de volta.
E na nossa dica de saúde do programa Amostra Grátis de hoje, ela é toda especial. Eu vou conversar com a Ana Paula Marçal, empresária e influencer aqui da Divinópolis, e com o Dr. Cláudio Roberto Almada. Ana Paula Marçal, programa Amostra Grátis, TV Candidense, prazer te receber aqui no programa de hoje. Prazer é todo meu. Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência da cirurgia, do antes e depois, cirurgia bariátrica com o Dr. Cláudio Roberto Almada. Boa noite. Oi, doutor. Então, gente, muito boa noite. Meu nome é Ana Paula Marçal, como ele disse, e eu tenho duas versões de mim. Uma antes da bariátrica e uma pós-bariátrica. A primeira versão que eu tenho de mim, uma versão que eu enquadrei em mim mesmo, de me aceitar como eu era, mas aquilo era um sabotador na minha mente, né? Lógico que eu, ao longo do tempo, eu percebi isso, porque eu me sentia bem, eu me olhava no espelho, eu me sentia na obrigação de me sentir bem. Só que aí, eu me sentindo bem, minha saúde foi afetada, meu fígado foi tomado, o cansaço predominou, as minhas viagens eu conseguia custar andar, né, nos aeroportos e tudo, e eu falei, gente, eu preciso cuidar de mim. Foi quando apareceu o Dr. Cláudio Almada e nós fizemos a cirurgia bariátrica, que para mim foi uma realização. E aí, a partir desse momento, eu fui vivendo uma nova etapa da minha vida, onde eu também consegui aceitar a minha transformação e ver que eu era muito mais capaz do que antigamente, porque eu estava limitada. Então essa limitação, ela simplesmente foi assim, banida da minha vida. Hoje eu posso muito mais. E algo que eu tenho a declarar hoje, eu vim para uma manutenção, e eu falo com vocês, gente, bariátrica não é fazer e pronto, acabou. Bariátrica é uma manutenção diária, tem 4 anos que eu passei pela cirurgia, estou aqui porque é um acompanhamento para o resto da vida. Não adianta você pensar que vai fazer a bariátrica, que vai emagrecer, pronto, vida normal. É manutenção diária e é isso que eu passo para todas as minhas seguidoras no Instagram. Tem que cuidar, não adianta fazer e deixar, porque senão volta. Tá aqui o meu doutor de pano. E é uma vida completamente diferente pós-cirurgia bariátrica. É uma vida totalmente diferente. Disposição, energia. 10. Que legal. Nota 1000. E eu imaginava o seguinte, posso falar aqui, doutor? Sim. Eu imaginava que eu fazendo bariátrica, eu não ia mais poder visitar restaurantes, não ia poder mais ir em festas, eu ia achar que eu era uma pessoa totalmente estranha vendo tudo. Mas não, depois tudo volta ao normal, você pode comer de tudo em pequenas quantidades, não exagerar. E hoje, gente, eu me sinto uma pessoa normal. A bariátrica me ajudou e eu venho mantendo aquilo que o doutor me propôs. Dr. Cláudio Roberto Almada, eu acho que é muito satisfatório ouvir esse tipo de depoimento. Eu gostaria que você comentasse e, ao mesmo tempo, também contasse aqui para o público que acompanha o programa Amostra Grátis da Saúde dessa certificação internacional que você recebeu. Boa noite. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis. Eu venho aqui mais uma vez falar das minhas certificações, né, que é muito importante para a segurança do paciente. A Ana Paula, quando foi operar, me procurou e foi por indicação de outros pacientes que se sentiram seguros com a nossa cirurgia, o jeito que a gente trata os pacientes aqui na clínica, o acompanhamento e essa prestação que a gente dá mesmo depois da cirurgia. Essa certificação que a gente vem renovando a todo ano é uma certificação muito importante em qualificação. É uma qualificação internacional em excelência na cirurgia bariátrica. Hoje no Brasil nós somos mais de 3.000 cirurgiões bariátricos e até onde eu sei nós somos mais ou menos os 90 cirurgiões só que temos essa qualificação de excelência internacional na bariátrica. Além disso, também eu tenho a certificação de Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica como membro titular e pelo Conselho Federal de Medicina também, né? E temos mais alguns títulos na área de cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia por videolaparoscopia. Dr. Cláudio, espero contar em breve aqui ao vivo no estúdio da TV Candidense. Agradecer a Ana Paula Marçal por esse depoimento, que foi rico e importante. Esse é o meu doutor. Que bacana. Eu estive com ele, estou até hoje, mesmo depois da cirurgia. E agradecer aqui ao Dr. Cláudio Roberto Almada nessa dica de saúde do programa de hoje. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Um beijo, Brasil. Foi um papo muito agradável com o Dr. Cláudio Almada, a Ana Paula Marçal. Olha só, a revista Checkmate já está circulando com a sua 4ª edição. Alessandra Oliveira, arquiteta, é o destaque desta capa. Destaque da outra capa, hein? O chefe Matheus Paratella.
Sorvetes Iglu. Giovanni Lima está prometendo uma grande festa para dezembro, hein? Salão Paulinelli, dezembro, grande festa, 10 anos da revista Checkmate. Nós vamos estar de volta com a coluna nessa próxima edição. Um abraço para o Giovanni Lima. De volta com o meu entrevistado dessa noite, ao vivo no estúdio da TV Candidez, eu estou recebendo o Dr. Otaviano Greco. Já dei aqui uma passada com o Dr. Otaviano Greco, são muitas as perguntas. Dr. Otaviano, boa noite, Samuel. Sou o Silésio do bairro Orion, Divinópolis. Consumo bastante cerveja, duplo malte, 10 latão. Tenho uma rotina muito alta, agito de trabalho, sempre em grande movimento. Isso serve como uma atividade? Ele não fala qual atividade que ele faz. Não. Infelizmente, para você ter uma atividade física que melhore o desempenho cardiorrespiratório, tem que ser uma atividade física contínua. Então, você tem que fazer um exercício, seja de 10 minutos, seja de 15 minutos, seja de 30 ou 1 hora, de forma contínua, para você obter esse benefício. Porque se você faz atividade dentro do ambiente de trabalho intervalado, anda, para, você não tem o benefício da melhora da situação cardiorrespiratória. E o problema aí do Silésio, ele vai ter que pisar no freio, né? Acho que 10 latão é muito latão, viu? É muita coisa, né? Para você, essa quantidade aí está muito alta, como infelizmente. Como eu não bebo, um latão tem quantos ml? Latão é 473 ml, 475. Quase meio litro, quase. Então, aí. É muita coisa. É muito. Será que não enganou não, Silésio? Será que não é 10 latões por mês? Hein? Bom, depois você manda para a gente a mensagem. Olá, Samuel, boa noite, parabéns pelo programa de hoje e de uma importância muito imensa a presença do Dr. Otaviano. Gostaria de saber do médico quais são os sintomas. Eu não sou gorda, pelo contrário, e tenho pressão alta. Obrigado. Ficou um pouco truncada aqui a sua abordagem. Vamos ver como é que o Dr. Otaviano... Pressão alta, ela tem o seu... 90% das pessoas que têm pressão alta é de fundo genético. Só 10% tem uma causa, pode ser renal, pode ser endócrina, pode ser uma causa anatômica de nascimento. Então, o que acontece? 90% das pessoas, a hipertensão vai vir com o passar da idade. Então, os fatores de risco que nós já citamos, que fazem a progressão da pressão mais cedo ou mais tarde. Outra forma da pessoa ter hipertensão com idade mais baixa que seria o uso de contraceptivos orais, principalmente a mulher, né? Para poder realmente ter cerca de 10% das pessoas que usam contraceptivo pode desenvolver hipertensão arterial. E também quando a pessoa tem uma predisposição familiar, normalmente da segunda para a terceira gestação, pode já elevar a pressão arterial também. Então, o fato dela ser mais magra não impede que ela desenvolva hipertensão se ela for de origem genética. Agora, sabemos que a obesidade, infelizmente, é um fator de risco independente para elevar a pressão arterial. Olá, Samuel, boa noite. Doutor Otaviano, o colesterol LDL, para estar bom, tem que estar em quantos por cento? Lucas, do bairro São Judas. Obrigado, Lucas, pela sua pergunta. Vamos explicar o que é o LDL? O LDL é o colesterol chamado colesterol ruim. O LDL, se você vai fazer a chamada prevenção secundária, se a pessoa já tem uma doença, você tem que reduzi-lo abaixo de 100. Então, se você já sofreu um infarto, já sofreu um derrame, você tem um aneurisma de aorta, a doença aterosclerótica das carótidas, você tem já diagnosticado, você já tem algum evento, baixar abaixo de 100. Em alguns casos, quando a pessoa tem o chamado fatores, você tem uma classificação, que é o score de risco, se essa pessoa se enquadra no muito alto risco, quando atinge uma pontuação acima de 20 pontos, essa pessoa tem que, às vezes, ter o colesterol LDL abaixo de 70. Existe uma discussão hoje até que ponto pode se sacrificar para chegar a colesterol LDL tão baixos. Então, isso que tem que pôr na balança o chamado risco-benefício. Então, se uma pessoa cai na tabela de muito alto risco, ele pode se beneficiar de um LDL mais baixo. Agora, se a pessoa vai fazer o chamado a prevenção primária, aí vai depender da faixa etária e também do score de risco. Aí você pode variar na faixa aí de 120 a 100 de LDL, mas normalmente
Existem uns índices, hoje o pessoal não costuma fazer, mas foram muito importantes no passado, que é o chamado índice de Castelli 1 e Castelli 2. Você fazendo essas proporções também você tem algum benefício. Então é importante ver o perfil da pessoa, as doenças diagnosticadas, o histórico familiar, para você julgar qual vai ser o aperto que você vai fazer nesse LDL, para poder realmente trazer benefício. Nós comentamos antes, né, Samuel, aqui no intervalo, sobre se existe algum exame que previne, para você ter alguma ideia se aquela pessoa tem risco maior para o infarto. Existe hoje um exame que está voltando a ter novos trabalhos, atualização de novos trabalhos, que é o chamado score de cálcio, que é a angiotomografia de coronário e o score de cálcio. É um exame menos invasivo do que o cateterismo cardíaco e conta como a pessoa pode estar, naquele momento, as suas coronárias. Se tem uma quantidade maior de cálcio, né, aí ele tem maior risco de desenvolver doença circulatória. Se ele tem já doença arteriosclerótica estabelecida, isso também é um fator que pesa. Então, mas a angiotoma ela é muito indicada justamente naqueles casos de doença familiar. Então, pessoas mais jovens que tenham doença familiar e que você detecte fatores de risco muito fluorescentes nessa pessoa, a pessoa não se adere direitinho às medidas de saneamento desses fatores de risco, aí, às vezes, você fazer um exame poderia ajudar. E isso tem uma idade certa para fazer esse exame? Olha, homens na faixa dos 35 anos para frente. E mulheres logo após o início da menopausa. A mulher, por causa do estrógeno, ela tem um certo grau de proteção contra a progressão da doença arteriosclerótica. Isso perde o sentido se ela é fumante ou se usa contraceptivo. Ou se fuma e usa contraceptivo. Então, tanto o cigarro quanto o contraceptivo aceleram as doenças circulatórias. Doutor Otaviano, estou recebendo aqui muita pergunta relacionada à questão da alimentação. Olá, Samuel, boa noite. Quais são os alimentos que podem ajudar no combate ao infarto? Medicamento, aí ela pergunta sobre uma questão do medicamento, mas primeiro vamos falar sobre os alimentos. Se é que a alimentação tem uma influência para ajudar a prevenir o infarto? Isso. Por quê? Se você tiver uma dieta balanceada em vitaminas e antioxidantes, você vai conseguir melhorar o desempenho do seu organismo. O nosso organismo está constantemente em movimento. Né? Uma pessoa que trabalha num trabalho estressante ou faz uma atividade física muito estressante, ele promove a formação de radicais livres. E isso promove o quê? Um certo grau de oxidação circulatória. Nada mais é do que o envelhecimento arterial baseado nessa oxidação que vai provocar uma inflamação no endotélio, certo? Essas inflamações endoteliais facilitam a formação das placas de aterosclerose. Então, se a pessoa tem uma alimentação baseada em frutas e verduras bem balanceada e que dentro dessas frutas e verduras tenham frutas que tenham proteção antioxidante, né, você realmente tem benefício. Então você tem óleos igual ao azeite de oliva. No azeite de oliva tem o chamado ácido oleico. É o mesmo, a maior concentração também de ácido oleico existe no abacate. Você tem o morango. Você tem as frutas de coloração escura, como a uva, como a cereja amora, né, que são de pitanga, que tem a coloração escura. Essas têm ali os antocianinas, que são antioxidantes. Como também tem no tomate algumas verduras. As verduras têm muita vitamina, principalmente vitamina E, né? Então, que também é protetora. Agora, tem que ter muito cuidado com vitamina, que as megadoses de vitaminas da década de 80 era visibilidade muito alta, através do Linus Pauling, que dava megadose de vitamina C, aí o americano usava megadose de vitamina C, megadose de vitamina A. Aí o NIH, que é o semelhante ao nosso Ministério da Saúde, do americano, fez uma pesquisa onde deu altas doses de vitamina E, altas doses de vitamina C e altas doses de vitamina A. Esse estudo era programado para durar 5 anos. Ele foi interrompido com 2 anos.
o braço de megadose de vitamina A e de megadose de vitamina C aumentou a incidência de câncer. Comprovadamente. Comprovadamente. E o braço da vitamina E não levou a isso. Então, a vitamina E foi o que teve um certo grau de proteção. Mas, mesmo assim, o estudo foi interrompido com a vitamina E com 3 anos. E esse estudo foi feito em que ano, o senhor está lembrado? Na década de 80. Década de 80. E qual país? Foi Estados Unidos. Olha só, mas é muito interessante esse tipo de pesquisa. E é uma pesquisa, pode-se dizer isso? Porque é o seguinte, o nosso organismo, constantemente, você está produzindo células para regenerar. Todos os nossos tecidos são regenerados. A sua pele descama, o seu intestino descama, o seu fígado muda alguma coisa, a célula de sustentação do cérebro muda. Até quando você corta também, isso, você vê... cicatriza. Então, quer dizer, naquela hora que está fazendo essa regeneração tecidual, você vai produzir células erradas, células doentes. E se aquela linhagem prosperar, você pode transformar num câncer. E os processos chamados oxidativos, eles podem ajudar. Eles vão provocar a chamada apoptose celular, que é a morte programada da célula. Então, se você usa megadose de antioxidante, você impede que haja essa apoptose dessas células doentes. E onde a gente encontra esse oxidante? Nas megadoses de vitaminas que eles estavam dando. Então, você comer uma verdura, comer uma fruta que tem a vitamina C, vitamina A, as doses são baixas, são benéficas. O problema é altas doses. Incrível, né? Porque você imagina, pelo menos quem não é médico, que você acha que as altas doses é que vão dar um efeito positivo. Não. E o efeito é justamente o contrário. O consumo consciente e bem balanceado. Então, por exemplo, quando existe uma tendência familiar, é bom que se faça uma avaliação nutrológica, uma avaliação com o nutricionista para poder balancear essa dieta. Ter muito cuidado com megadose de qualquer coisa. Doutor Otaviano, medicamento propanolol e o atenol são bons para quem tem problema do coração? Lucas, do bairro São José, novamente está mandando a pergunta. Obrigado você que participou. Continue participando, hein? Estamos recebendo aqui hoje o doutor Otaviano Greco. Esses são os chamados beta-bloqueadores de primeira geração. O primeiro foi o propanolol, depois o atenolol. Depois foi aparecendo outras classes que trazem um benefício tanto para quem tem problema respiratório, para quem tem problema cardíaco. Então, você tem que dividir bem qual a necessidade específica daquela pessoa. Se a pessoa não tem um coração dilatado, não está em insuficiência cardíaca e não tem problema respiratório do tipo bronquite, asma ou a doença pulmonar obstrutiva crônica, você pode usar atenolol, você pode usar o propanolol. Mas você tem que saber que essas doses, em idosos, podem não ser benéficas. Idoso, o uso de beta-bloqueador de primeira geração não é legal. E se a pessoa tem uma insuficiência vascular periférica, a artéria que irriga as pernas está com doença, também podem piorar com esses beta-bloqueadores de primeira geração. Ok, doutora Viana, olha que pergunta interessante. Olá, Samuel, boa noite. Como saber se eu estou tendo um infarto? Bom, o infarto, você vai ter 2 tipos de sintomas iniciais. O primeiro é um mal-estar, né, que a pessoa tem, seguido de uma dor intensa, que pode vir ou não com sudorese. Essa dor normalmente já vem ao tórax, ela é central ao tórax, pode irradiar para os 2 braços ou para um único braço, ou ir para a região da mandíbula. Essa dor não tem relação com a respiração e não melhora com o esforço e muitas das vezes não melhora com o repouso. Essa dor possivelmente é uma dor muito intensa, ela é uma dor em aperto constritivo, uma sensação de pressão no tórax. Você tem também pessoas que podem confundir quando a artéria coronária direita, ela pode dar dor na região do estômago, como se fosse uma gastrite. E muito confundir, às vezes, com quem tem refluxo, tem esofagite e refluxo. Então, essa anamnese inicial é muito importante. E outra sinal de alerta é quando a pessoa tem esse mesmo sintoma e fica em repouso e a dor melhora. Então, essa pessoa teve, na verdade, não um infarto, mas uma crise de angina. Aí é bom ficar atento, porque tem que em todos os 2 casos, às vezes, a assistência mais rápida é importante.
O senhor já ouviu dizer que a pessoa já teve um infarto, mas não ficou sabendo que teve um infarto, só foi saber depois de determinado tipo de exame? Isso é possível? É possível, principalmente se for diabético. No diabético, a dor do infarto, ela pode ser pode ser sem dor. Então, no diabético, nem sempre a dor é o sintoma principal. E mulheres de idade mais avançada, muitas das vezes os primeiros sintomas de doença coronária não é dor, é cansaço, um cansaço desproporcional ao exercício que ela se realiza. E outra situação é quando a pessoa, infelizmente, faz uma libação alcoólica ou faz um esforço maior e começa com a dor e acredita que aquela dor, na verdade, foi consequência dos exageros que teve. Então, passa aquela noite, ele dorme, no dia seguinte não tem mais nada, teve um pequeno infarto que não foi de consequência. Ou acontece, igual eu te falei, né? A pessoa acha que é dor de estômago e bebe lá seus analgésicos e tudo mais e passa aquilo. Na verdade, teve um infarto de parede inferior. Doutor Otaviano, olha essa pergunta aqui do Frederico. Olá, Samuel, boa noite. Pergunta ao doutor Otaviano, qual que é a diferença entre infarto e ataque cardíaco? Não, o ataque cardíaco, vou entender o seguinte, o infarto é quando você obstrui a coronária. Você pode ter um ataque cardíaco, eu estou dizendo assim, o infarto é um ataque cardíaco, mas você pode ter ataque cardíaco por arritmia cardíaca, certo? Tanto arritmias ventriculares de alta frequência, quanto arritmias de baixa frequência. Todos os dois você pode ter isso, a mesma coisa. Então, quer dizer, você pode ter o infarto e pode ter distúrbio do ritmo. Todos os dois levariam a sinônimo de ataque cardíaco. Doutor Otaviano, 2025 está se aproximando, é o ano que você vai completar 50 anos como médico de formação. Isso em 1975 foi o ano que você formou. Qual é a avaliação que você faz aí desses quase 47 anos já completados agora, né, no final do ano, e partindo aí para bodas de ouro como médico? Você está em plena atividade, isso é muito importante. Graças a Deus. Como é que você se sente? Olha, eu acho que eu sempre brinco, né, que se a gente parar, a gente enferruja, né? Enferruja tudo, principalmente o cérebro, então não deve parar. E como é que foi o seu dia hoje como médico? Porque... Um dia normal, agitado, mas dentro do esperado, tranquilo. O doutor Otaviano está aqui muita gente pergunta, no mesmo endereço, no Antônio Olímpio de Moraes, 593, né? Na casa onde foi da sua família, onde o doutor Otaviano pai, a gente chama dessa forma, atendeu durante muito tempo, né? E você permanece ali, 3222-9898. Ô doutor Otaviano, o senhor tem compromisso ainda hoje, né, com a questão dos seus pacientes. E eu gostaria que, para a gente fechar essa nossa entrevista, o que de mais importante você gostaria de deixar marcado para o telespectador que está nos acompanhando ao vivo nesse tema ligado à questão do infarto e que assusta muita gente, principalmente quem já tem um histórico familiar? Eu acho que a prevenção é tudo, né? Então, uma pessoa que tem um histórico familiar, ele deve, pelo menos, fazer uma avaliação mais detalhada para ver como que está a parte circulatória. E esse detalhamento ele vai variar de acordo com o grau de dependência genética que ele tem. Então, quer dizer, não existe um gene específico para provocar a doença aterosclerótica. São vários genes, então não tem como você fazer um perfil genético, aí como existem algumas doenças. Mas o que você tem que fazer é o seguinte, isso tem histórico familiar? Então faça uma prevenção. Você está acima do peso, você fuma, você também tem uma predisposição. Então é importante que você tome consciência e faça o quê? Faça uma melhora da sua saúde. É importante que você realmente queira que a sua saúde seja restabelecida. Então é isso que é mais importante. Agora, as pessoas que hoje estão, às vezes, infelizmente, igual a gente vê, sabe, Samuel, hoje existe um exagero no uso de pequenas alterações na dieta, procurando fazer melhoria disso, melhoria daquilo. Eu acho que na alimentação natural e saudável, você repõe todas as necessidades que você tem. Então, ter muito cuidado com suplementações exageradas para evitar problema.
Aqui em Divinópolis eu tenho clientes que infelizmente sofreram com esse tipo de suplementação errada, né? Então, especialmente a quem usa, infelizmente, testosterona ou substâncias que aumentam a produção de testosterona no organismo. Então, tem que se ter muito cuidado, porque, especialmente se você já tem uma predisposição para genética, ou você já tem hipertensão, já tem uma dislipidemia, é diabético, porque você pode ter, infelizmente, distúrbio circulatório em função disso. Olha só, é uma pena porque no final do programa é sempre assim, as pessoas mandam muita pergunta. Se o senhor puder responder rapidamente, olha aqui, boa noite, Samuel, pressão alta, se não cuidar, pode causar um infarto? Sim. Quando você tem a hipertensão arterial e ela não está controlada, você pode desenvolver tanto o infarto, quando você pode desenvolver uma dilatação cardíaca ou insuficiência cardíaca e pode lesar seu rim e transformar isso numa insuficiência renal. Então, a hipertensão ela tem sempre que ser tratada, não pode negligenciar o seu tratamento. Ô, doutor Otaviano, eu estou recebendo aqui muita mensagem no final aqui do programa, eu acho isso muito legal. Olha só essa aqui que eu selecionei para você. Boa noite, Samuel. Eu queria parabenizar o doutor Otaviano, um profissional muito sério, competente, responsável e, acima de tudo, atencioso com seus pacientes. Ele cuidou com muito zelo e cuidado do meu pai. Infelizmente, meu pai não está mais nesse plano, porém, durante o tempo que viveu, foi muito bem cuidado pelo doutor Otaviano Greco. O nome dele é César Bittencourt Miranda. Não sei se você vai lembrar do nome, César Bittencourt Miranda, porque... Faleceu essa semana. Essa semana? É meu vizinho. Olha, essa semana? Está mandando aqui um abraço para você, toda a família, e te agradecendo pela forma como você cuidou. Eu acho que é sempre bom você passar aqui no programa, que tem muitas perguntas. Olá, Samuel, pessoas negras têm mais risco de infarto? Você pode responder bem rapidamente, doutor Otaviano? O risco é o mesmo. O que eu distingue o negro da raça ariana é justamente a pessoa, tanto o amarelo também, é que o negro tem uma tendência maior à hipertensão arterial. Então, ele tem uma tendência maior a ter distúrbios circulatórios. Mas a prevenção, o tratamento, equilibra tudo isso. E uma coisa interessante, Samuel, que o japonês que mora no Japão tem baixo índice de doença circulatória. O japonês no Brasil, especialmente na América do Norte, tem alto índice de doença coronária. Tem tudo a ver com a alimentação, então? Com a alimentação e o estilo de vida. Doutor Otaviano, boa noite, Samuel. Eu gostaria de saber se quem tem trombose evolui para o infarto, evolui mais rápido para o infarto. Bom, depende de onde foi essa trombose. Se você tem uma trombose arterial, foi embólica, você pode ter embolia também para a região da coronária, como eu falei daquela vez. Mas se a trombose for venosa, não. Aí o problema, o risco maior é embolia pulmonar. Doutor Otaviano, obrigado. Eu espero que você não demore tanto, porque a sua presença aqui ela é muito útil e você vê que, pelo número de perguntas que a gente recebe aqui ao vivo de pessoas participando. Obrigado pela sua presença, viu? Mais uma vez. Doutor Otaviano aqui na Antônio Olímpio de Moraes, bem próximo aqui ao Costa Rangel. Um abraço para a Beth lá, sua secretária. Já tem muito tempo que está com você também, né? Tem, a Beth, entre idas e vindas, deve ter uns 10 anos. Muito obrigado mais uma vez pela presença, viu, doutor Otaviano? Muito obrigado. Eu gosto sempre de lembrar que essa entrevista você vai acompanhar no nosso canal no YouTube. Sábado tem a nossa reprise. Terça-feira que vem já é novembro, hein? 1º de novembro, e nós vamos estar aqui ao vivo. Boa noite, doutor Otaviano. Para você que nos acompanhou, boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado de querer. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister. Porque confiança é tudo.